pode, seu Mário. Pode mandar bala, hein? Isso. Opa. Nada. E aí? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, no Espírito Plano Maior. Uma casa em que acolhe a todos com muita atenção, muito carinho. E aqui vocês deixem os problemas não, os desafios. Como eu dizia um amigo meu, não estamos na fase de problema, estamos na fase de desafios. Deixem os desafios para lá. Aqui dentro nós vamos levando o pensamento e vamos aproveitando já, sentindo a harmonia dentro do nosso ser, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade de podermos aqui estar para mais um Evangelho, buscando interiorizar os ensinamentos que aqui recebemos e principalmente rogando que possamos ser auxiliados na prática desses ensinamentos, buscando trazer para dentro de nós as mensagens, o ensinamento da palestra, toda essa energia que nos movimenta, que nos faz seguir em frente na nossa jornada. E assim, Mestre amado, que o teu ensinamento seja por nós absorvido e que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que quando chegamos. Que tenhamos, através da palestra do Dr. Sérgio, que ele seja inspirado, que ele seja amparado, como sempre, nas suas palavras, no seu ensinamento, e que possamos, Mestre Jesus, pelo nosso merecimento, conquistarmos aquilo que aqui viemos buscar hoje. Que a tua paz, Mestre, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Então, Dr. Sérgio Diniz, já estará aqui falando com vocês sobre um tema importante, suicídio. Muito bem, o tema é pesado, né? Suicídio, meu Deus do céu. Vamos tentar fazer de um jeito que ele fique mais leve, né? Primeiro eu preciso ligar meu dedo duro aqui, se eu consigo. Pronto. O tema então é suicídio e um tema pesado, obviamente a gente vai dar umas pinceladas com uma cor mais pastel, assim, mais branda, né? Para a gente poder sair daqui pelo menos edificado, pelo menos com um pouquinho de entendimento a respeito do assunto, de forma que a gente não saia nem motivado, né? E nem entristecido, nem chateado, nem aborrecido. Acontece que tinha um senhor assim numa assembleia e ele estava lá preocupado, era uma assembleia meio esquisita e ele estava querendo sair dali, mas não conseguia, estava preso por alguma força. Não sabia o que acontecia com ele, e de repente, bam, conseguiu escapar. Saiu de um murão lá enorme, ele pulou o muro, foi embora, atravessou a rua e pegou uma condução. Quando ele entrou na condução, ele percebeu uma coisa estranha. O ônibus era todo dourado. Mas é cor de ouro, o motorista vestindo um uniforme dourado, também cor de ouro. Motorista com a cor de ouro. Depois o cobrador, também com um uniforme dourado. Tudo que ele via era dourado. Então, ele punha a mão no corrimão, dourado. Sentou no banco, dourado. Então ele ficou incomodado com aquilo. Voltou para casa, para sua surpresa, ninguém conseguia escutá-lo. Ninguém conseguia falar com ele, nem muito menos escutá-lo. Incomodado com aquela situação, até que num determinado momento ele percebeu que já não fazia mais parte do mundo dos encarnados. Então ele
ele havia desencarnado. Até aí tudo bem. Essa é uma realidade para 80% das pessoas que desencarnam. Não sei se vocês sabem disso. 80% das pessoas que desencarnam voltam para casa. Não sabem para onde vão, o que vão fazer, nem sabem que estão desencarnadas. Para elas ainda estão lá ou no hospital, ou no carro, ainda lá naquela situação. Fica feliz de ter saído vivo daquele acidente. Enfim, 80% das pessoas não sabem da vida pós-morte, o que isso acontece, não sabe identificar, diferenciar. E ele também não conseguiu. Depois é que ele foi devagarzinho tomando consciência da sua realidade, percebeu que ele havia cometido um suicídio. E aquilo que ele via dourado era um ouro, porque ele cometeu o suicídio baseado em questões financeiras, obviamente. Então não devia preservar muito ouro, ou gostar muito de ouro, ou brigou por qualquer coisa com relação ao ouro, ou perdeu algum tipo de coisa associada ao ouro. Então ele enxergava as coisas todas douradas, porque era isso que ele tinha gravado nos seus últimos instantes com relação a esse bendito metal. Mas isso serve para alertar a gente. Eu não sei se todo mundo que vem na casa espírita vem com o coraçãozinho aberto, o pensamento aberto para novas ideias, porque de vez em quando a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas já têm uma ideia sedimentada, então você não consegue conversar com elas porque elas não conseguem aceitar qualquer outro tipo de realidade. Então nós estamos falando aqui de leis, as leis perfeitas, de ação e reação, e nós chegamos ao ponto do desencarne. Quando a gente fala desencarne, é sair da carne. E a pessoa pode provocar ou pode ser natural. Quando a gente provoca, nós temos o nome de suicídio. Normalmente o suicídio, ele diz mais respeito à própria pessoa, mas existe toda uma contingência ao redor, porque as pessoas ao redor ficam, às vezes, anos tentando entender por que aquilo aconteceu, ficam chateadas, aborrecidas, entristecidas. Então, de uma certa forma, também a gente incomoda as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que é pior em tudo isso é que o suicídio é um serviço inócuo. Está dando microfonia? Não? Sim? É um serviço inócuo. Por quê? Primeira coisa que nós temos que saber e termos a certeza, eu acho que todo mundo tem essa certeza. Aliás, eu aprendi isso com a minha mãezinha há 600 meses atrás. Só existe uma certeza. Qual que é essa certeza? É que nós vamos nos despedir do corpo físico em algum momento. Essa é a maior certeza que nós temos. Agora, quando a gente produz um serviço inócuo, que antecipa essa volta, aí nós criamos um grave problema para todos nós, que é inclusive catalogado nas leis humanas, nas leis morais. A gente sabe que é um ato infeliz, que é um gesto infeliz, mas a gente não sabe que ele é inócuo, que ele não vai servir para nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar e criar maiores problemas para a gente. Esse senhor, que por sinal era um banqueiro, ele, depois que percebeu o que tinha feito, ele pensou, puxa vida, é uma coisa que não trouxe, não acrescentou, porque quando a pessoa quer sair da vida, ela fica imaginando, aquela imaginação fértil, né, de que ela vai deitar numa caminha e nunca mais vai acordar, não é? Agora, vocês já imaginaram a decepção da gente em acordar assim do outro lado da vida, ou sei lá, né? O assunto é meio pesado, mas a gente acordar dentro do caixão e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Acordei, né? E aí, de repente, a pessoa está presa lá, não pode sair, está presa com os laços do corpo, porque o suicídio mantém elos do corpo presos. A gente não consegue se libertar do corpo assim, imediatamente. Não é que nem uma morte natural, obviamente, que os laços vão se desfazendo até o ponto de eles se desfazerem e nós sairmos inteiramente do corpo. Então, às vezes a gente tem mais 10, 15, 20, 30 anos de energia para continuar no corpo e a gente antecipa isso. E aí o que acontece? A gente fica 10, 15, 20, 30 anos amargando próximo ao corpo. Olha que coisa! Agora um assunto assim, que parece até uma anedota, não é? Eu, alguns anos atrás, não muitos, assim, acho que uns 350
360 é mais fácil, 30 anos é mais fácil de calcular, né? A gente foi fazer um trabalho sobre o crematório de São Paulo. Era o único de São Paulo, provavelmente acho que da América Latina naquela época, né? Hoje já tem alguns a mais aí. E aí a gente foi lá conversar com algumas pessoas, tal, um ambiente meio assim estranho, meio pesado. E a gente pegou lá algumas informações e, por sorte, nós descobrimos que tinha uma amiga que morava muito lá perto. Uma conhecida da gente do curso falou: olha, eu moro lá, eu vou falar para vocês o que eu vejo lá, o que acontece lá. Aí o que aconteceu lá? Aconteceu, ela estava dizendo o seguinte, que à noite, de vez em quando, ela via em frente ao cemitério uns clarões assim, umas coisas assim, né? Era muito interessante, porque o cemitério é do lado e do lado é o crematório. E ela estava dizendo uma coisa muito curiosa, que parece uma anedota, né? Ela dizia assim que as pessoas faziam a cremação e iam lá retirar os restos, as cinzas. Eu já fui lá fazer isso, mas algumas pessoas têm uma espécie de superstição com isso. E aí o que eles fazem? Eles querem se desfazer das cinzas ali mesmo. Inclusive é recomendado pelos funcionários lá do serviço municipal, para que se quiserem jogar ali ao redor, então as pessoas iam lá com a cinza e jogavam nas árvores, nas plantações que tinham lá. Aí ela falava assim: a coisa mais impressionante que você não pode nem saber, as jabuticabas que dão lá, era enorme, desse tamanho, mas elas morrem de velha, caem, ninguém pega nenhuma. As frutas que davam lá, que tinha árvore frutífera, era um negócio assim impressionante, ninguém ia lá pegar, né? Parece uma piada, né? Hoje já está um pouquinho diferente, mas no tempo as pessoas tinham muita superstição com isso, muito medo, aliás, né? E também não sabia por que aquela jabuticaba ficava tão grande, meu Deus do céu, por que aquelas frutas ficavam tão apetitosas, né? Mas enfim, o que nós descobrimos é que existia ali um corredor de espíritos que tinham dificuldades de aceitar a morte. Alguns deles, através do suicídio, estavam ali por conta da cremação e estavam vivendo os horrores da cremação, por assim dizer. Imagine, você não está totalmente desligado do corpo e aí seu corpo está sendo cremado. Imagine a sensação que é isso, não é? Então é para dizer que é um serviço absolutamente inócuo. O suicídio é uma coisa que a gente precisaria pensar muito bem, até para pôr ele na cabeça. Porque algumas pessoas associam alguns problemas pessoais, alguns problemas momentâneos. Normalmente a pessoa perde, sei lá, um patrimônio, uma empresa, alguma coisa, e já começa a pensar que não vai ser aceito pela família, pela sociedade, pelos vizinhos, não sei por quem. E começa a pensar em se despedir da vida, o que é uma grande bobagem. Porque depois a gente vai estar numa condição que a gente não pode fazer mais nada. Se a gente caiu aqui na Terra, a gente tem condições de se levantar, ainda que seja difícil, com dificuldades, a gente tem ainda condições. Mas quando a gente tira a própria vida, nós não temos mais jeito, nós temos que esperar a providência divina nos socorrer. E isso é uma coisa que acontece, mas acontece de uma forma assim muito aleatória, porque dentro dos tribunais divinos, vamos dizer assim, né, usar um termo bem mundano, existem muitas sutilezas. Então vamos saber se o camarada cometeu o suicídio, mas ele sabia as consequências, que nível de entendimento ele tinha sobre a vida. Isso foi uma espécie de acidente, isso foi provocado, isso foi... De que forma isso aconteceu? Então, para que isso tudo possa ser resolvido, a pessoa tem o merecimento de receber esse apoio, essa ajuda para ser deslocado do corpo, é um tempo em que a pessoa vive um grande sofrimento. Por um outro lado, existem também os processos indutivos, porque vocês sabem que nós não estamos sozinhos na Terra. Aliás, hoje eu ouvi um senhor bem materialista dizendo que ele não acredita no espiritismo, porque ele imagina como é que pode ter milhões de espíritos na Terra, não é? Então ele não acreditava só por essa razão, mas existem tantas outras razões, ainda que não tenha nenhum espírito na Terra, não é? A gente não pode discordar que as leis da criação são absolutamente perfeitas, que existe um Criador, não é? E depois do Criador existem os seus filhos, e depois dos filhos existem as leis que regem os universos, as galáxias, os planetas. A gente fica pensando, claro que nós não podemos deixar essa possibilidade de fora. E aí nós vamos vendo que, por mais materialista que a gente possa ser,
no fundo, sempre resta ali um sentimentozinho de que alguma coisa existe além do corpo, além da morte. Então, as religiões procuram fazer isso com a gente, mostrar pra gente que o corpo não é isso que nós estamos vendo, não é só isso, tem muito mais do que isso. Isso é apenas uma consequência, é uma possibilidade, é uma condição que o Pai nos dá de que a gente possa continuar crescendo, continuar evoluindo, apesar de todos os problemas que a gente possa ter vivido. E aí a gente vai encontrar as consequências, porque as pessoas, dependendo da forma em que é cometido o suicídio, a gente vai percebendo que as pessoas vão viver de determinadas formas numa próxima vida, não é? Então vão ter anomalias, moléstias, vão ter problemas, alguns deles vão envergar defeitos físicos, defeitos congênitos, defeitos iniciais. Então tem crianças com tenra idade que nascem aí com um problema gravíssimo de fígado, de rim, de esqueleto, de pulmão, de asfixia, de respiração. Tudo isso associado às leis do Criador, que nos renova a oportunidade para que a gente possa devagarzinho apagar essa falta. Agora imagine, se numa encarnação a gente tem dificuldade, na outra a gente vai ter aquela mesma dificuldade acrescido pelo problema de saúde que nós criamos para nós mesmos. Nós ofendemos o nosso corpo espiritual. Então, quando a gente ofende o corpo espiritual, ele precisa colocar isso para fora, ele precisa se libertar disso, e aí ele reflete no corpo físico, porque nós somos constituídos, todo mundo sabe, de 3 elementos, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então a gente ofende o corpo físico, mas em consequência também o corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele precisa se regenerar, ele precisa se corrigir, ele precisa se melhorar, e aí ele coloca para fora numa oportunidade que nós não sabemos qual pode ser, aqueles problemas que nós criamos para nós mesmos naquele período, naquele momento, naquela encarnação ou encarnações remotas. Então a gente precisa acertar esses ponteiros. Então, uma coisa que você faz que não resolve nada e que vai te dar um trabalhão para você depois ter que corrigir. Então é uma coisa que pensa assim, meu Deus, mas para que serve isso? Não serve para absolutamente nada. Então não vai resolver as nossas frustrações, porque nós vamos estar do outro lado e acordamos, e os problemas vão continuar com a gente, não é mesmo? Então é a mesma coisa assim, se deve para um banco, né, num determinado dia, aí assim, eu vou dormir, quando acordar amanhã, se vê que tem alguns lugares que parece que tem esse tipo de coisa, né? Você leva uma toalhinha lá e põe na porta do banco lá e a sua dívida é resolvida. Eu já ouvi falar isso aí, não é? Mas aqui na casa espírita a gente põe o pé bem no chão, porque se você dorme com a dívida, você também acorda com ela. Não é mesmo? E às vezes acrescida de algum ponto, de alguns juros, de alguma coisa. Então, a ideia é que a gente tenha a razão para pensar nas melhores possibilidades que nós temos. Então, tem alguma coisa nos incomodando, a gente pode, na pior hipótese, se afastar um pouquinho daquilo, ficar um pouco distante, ficar com alguém mais longe, mais distante. O meu problema é dessa natureza. Não, estuda uma forma para que aquilo não fique te espinetando, porque também tem um outro detalhe que a gente de vez em quando evita de falar, que existem alguns irmãos nossos que não têm um corpo físico, mas que estão loucos para a gente voltar para o outro lado da vida. Então eles ficam assediando a gente, falam, mas a vida está tão dura, né? Não está fazendo mais nada, você não serve para mais nada, seus filhos cresceram, seus netos cresceram, ninguém te dá bola, não vem na sua casa, não te visita, não faz isso, não faz aquilo. Você tem que vir para cá, fica aqui, vem aqui com a gente, né? Eles ficam assediando a gente para isso, né? E aí vem a prudência, quer dizer, nós temos as horas certas para as coisas. Então, se nós ainda temos energia vital para 5, 10, 15, 20, 50 anos, nós precisamos cumprir essa energia vital. Então, nós precisamos ocupar o nosso tempo, encontrar formas para se livrar um pouquinho desses pensamentos. E isso pode acontecer, na maioria das vezes, acontece com pessoas que pretendem ver a nossa falência. Então, eles querem que a gente cometa o ato infeliz para depois apontar para a gente e falar, você não foi forte, você não resistiu, você foi fraco, você errou, você. Quer dizer, a gente comete um ato sugestionado e depois ainda paga o pato de ter que aguentar
a dor da falência, né? Da falência moral, a dor do erro profundo que nós criamos, a dor daquele trabalho inócuo que não serviu para nada que nós fizemos. Então, é importante nós abrirmos a cabeça e pensarmos o seguinte: tem alguma coisa nos espinetando, nos incomodando, nos aborrecendo, nos chateando? Então é preciso fazer uma força grande. Às vezes em casa, a gente parece que não consegue rodar com o problema. Não sei se isso acontece com vocês. Então aí talvez seja a hora da gente dar um tempinho, ir para algum lugar que a gente possa pensar com mais liberdade. Normalmente isso pode acontecer quando a gente faz uma viagem de alguns quilômetros, não é? A gente foge daquele campo de ação que está vindo ali, e aí a gente consegue voltar e pensar naquilo que está, puxa, o que está me incomodando? Por que eu estou com esse incômodo? Voltar a pensar. Existe na literatura espírita diversos livros, mas o mais assim tradicional que nós temos é um livro da Ivone Pereira. Essa senhora levou 20 anos com esse livro guardado, achando que isso não ia resolver para ninguém, não ia ajudar ninguém. Ela precisou receber uma visita do Chico para ela poder liberar esse livro para que ele pudesse ser impresso. Chama-se Memória de um Suicida. E neste livro ela vai relatando, o espírito vai mostrando as encarnações que ele teve, os problemas que ele teve. Eu não sei se vocês também já ouviram falar que quando uma pessoa comete um suicídio, ela cria uma predisposição. Então, numa próxima encarnação, ela está muito propensa a cometer de novo. Numa terceira, de novo. Numa quarta, de novo. Até que a providência divina tem que falar assim: daqui não mais além. Aí começa a impor nele limitações cada vez maiores, para que ele possa passar pelo menos uma encarnação sem um suicídio, depois uma segunda, uma terceira. É mais ou menos como o vício, que a gente não consegue sozinho resolver, e aí nós temos que ter a intervenção de alguém para nos ajudar a nos libertarmos desse vício. Então, a ideia que nós temos é essa: não serve para nada, só causa problemas, não só para nós, mas ao redor de nós. A legislação humana, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, eles pensam, mas não dá para, como é que eu posso dizer assim, para dar uma pena para o suicídio, não dá para dar não dá para tipificar como um crime, a não ser que tenha sido induzido, uma coisa que tenha uma mão de terceiro, alguma coisa assim. Mas não é apenado pelo nosso código. Agora, sinceramente, eu acho que no futuro a gente precisaria pensar de um jeito assim, né? Que às vezes a pessoa comete o suicídio pensando em favorecer, por exemplo, né, familiares, coisas assim, com tipos de seguro, com tipos de recompensa financeira, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente precisava ter talvez uma legislação que dissesse o seguinte: bom, cometer o seguro, ele não pode nem transmitir os bens dele vão ter que ser trazidos para outras direções. Aí talvez isso possa ajudar esses materialistas que acham que vai morrer, vai resolver o problema da família e não vai resolver também de novo mais nada, né? Mas enfim, a ideia básica é que a gente sempre pense no melhor, e se tiver alguma coisa, qualquer um de nós, é muito natural que isso aconteça, não é? Às vezes uma frustração amorosa, por exemplo, às vezes uma briga de casal, às vezes um desastre financeiro, o que quer que possa nos incomodar, nós precisamos buscar ajuda, seja ajuda espiritual, seja numa casa religiosa, qualquer que seja, aqui ou em outras, mas a gente precisa se dispor a ir em busca da solução desse problema. Porque se nós imaginarmos na solução mais fácil sob o nosso ponto de vista, que é antecipar a nossa vida espiritual, isso pode nos causar um drama muito grande. Bom, então eu queria só lembrar um último caso de uma mocinha aqui da região da Vila Mariana, acho que o senhor Luiz Armando deve ter comentado sobre ela. Ela se chamava Cláudia Galassi, ela morava aqui pertinho, aqui entre Vila Mariana e Ipiranga, essa família, né, família Galassi. E essa mocinha acabou cometendo um suicídio. Ela tinha 18 para 19 anos, era bem jovenzinha e acabou cometendo esse suicídio. E ela relata, através da psicografia do Chico, que na verdade o que aconteceu foi que ela estava, de uma certa forma, sendo guiada para isso, ela estava magnetizada para isso. Porque ela chegou em casa, atendeu um telefone, depois que ela desligou o telefone, ela tateou uma estante que tinha na casa dela, retirou uma chave, tateando a estante, retirou uma chave
e colocou para fora uma arma que tinha na família, guardada, muito bem guardada naquele armário, e preparou, fez todo o aparato e deu cabo à própria vida. Depois verificou-se que ela estava sob uma forte influência, uma influência muito grave. E nesse caso tem as atenuantes, não é? Atenuantes, aquilo que diminui a culpa, né? Vamos dizer assim. Então teve muitas atenuantes e essa moça então quase rapidamente foi atendida, foi ajudada e foi socorrida para trabalhar numa colônia onde eles recebiam crianças pequenas, recém-nascidas até acho que 4, 5 anos de idade. Mas esses são casos que são casos assim um pouco mais difíceis de acontecerem, porque normalmente o suicida ele planeja com muito cuidado esse ato. Então ele vai lá, escreve uma carta, aí ele acha que não está boa a carta, joga fora, escreve outra. Não, escrevi demais, tem que escrever menos, escreve menos. Então ele vai planejando até o momento infeliz que ele busca essa saída, essa solução infeliz. Então, basicamente na casa espírita a gente sabe que isso não serve, não resolve, e o quanto pudermos, diante de qualquer dificuldade, de qualquer problema, busquemos um pouco de ajuda em qualquer direção, de qualquer forma, para que a gente possa permanecer, a recomendação do Chico Xavier, permanecer o maior prazo que pudermos na Terra. Essa é a chave do nosso futuro. Então, eu desejo a vocês 120 anos de vida. Aliás, eu estava conversando com uma senhora que tem 95, super lúcida, muito trabalhadora, e ela falou assim, sabe, Sérgio, eu estive no médico esses dias, sabe o que ele me falou? Ele falou que eu acho que eu vou chegar até os 130. Aí eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei para ele, eu tenho mais medo de não morrer do que de morrer. Porque meus amigos estão tudo indo embora, meus familiares, vou ficar sozinha, aqui não posso, né? Então, desejo a vocês, 130 é muito, que ela não quis, né? Mas 120 anos para todos vocês, para todos nós, não é? E que a gente possa se encontrar com bastante vigor do outro lado da vida, tendo aproveitado bastante a estada aqui nesse planeta que só está aqui, nós só estamos nele para nos ajudar. Não nos esqueçamos disso. E que é assim, né? Não sei se vocês se lembram da escola, mas a gente só mostra que aprendeu quando o professor dá uma prova, né? Então, vocês já pensaram se os alunos todos cometessem suicídio na primeira prova que o professor fosse dar? Então, vamos vencer as nossas provas com muita altivez, porque o André Luiz tem uma frase muito confortadora, que vocês vão sair daqui super reconfortados. Depois de um problema, aguardar outros. Muita paz, muito obrigado, não perca as esperanças e, na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom? É isso aí. Agora o senhor, né? Bom, espero que o esclarecimento sobre essa atitude e as consequências dela são bastante grandes, né? Aliás, eu vou tomar uma licencinha a pedido do Dr. Sérgio, uma licença. Ele falou de uma senhora que ia viver 130 anos. Eu vou falar de um senhor que o Sérgio teve a oportunidade de conhecer, como eu, que é o Rezende. Quando a gente ia na casa espírita dele lá em Biúna, ele dizia que tinha programado viver até os 90 anos. Ele desencarnou com 89 anos, faltando 3 meses para completar 90 anos. Então, assim, uma criatura extraordinária. O Sérgio está testemunha aí, pode dizer para vocês. Ele era sobrinho de Eurípides Barçanufo. Então, uma criatura humana extraordinária, acolhia a todos igualmente. E ele sempre falava isso, né? Que ele tinha se programado para viver 90 anos e que ele não tinha medo de morrer. Ele tinha receio do reencarne, que ia ter que começar tudo de novo. Então, antes da gente tomar qualquer atitude impensada, vamos passar a pensar. Então, gente, vamos então buscando agora nessa harmonia que nós sentimos, essa energia que nós temos aqui na casa, nos aconchegando. Vamos doar um pouco das nossas energias àqueles nossos irmãos necessitados, mais do que nós.
através de violações amorosas. Então vibramos pelos dirigentes dos países, dos estados, municípios, enfim, de todos aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o seu povo em todos os cantos do planeta. Que cada um deles, Senhor, possa ter ou possa despertar em si o compromisso, a consciência da responsabilidade da sua posição. E dessa forma, Senhor, possa, através desse despertar, trazer paz, harmonia, progresso intelectual e espiritual a todos os seus governados. Nós vamos aqui, Senhor, vibrando pelos nossos irmãozinhos que se encontram nas creches, nos orfanatos. Muitos deles, Senhor, filhos de pais ainda encarnados, mas sem a devida condição de poder sustentá-los, seja pela condição do vício, seja pela condição de não ter ainda assumido essa responsabilidade. Que esses nossos irmãozinhos, Senhor, sejam contemplados dentro do merecimento de cada um, pois sabemos, Senhor, que cada espírito tem a sua história milenar. Ser adotado por uma família que os possa conduzir na jornada correta, orientando, e a esses nossos irmãos dependentes químicos, sejam de drogas, sejam de álcool, que possam, Senhor, receber o amparo que necessitam do plano espiritual, na certeza que o nosso Pai não deixa que nenhuma de suas ovelhas desagarre. E que, portanto, novas oportunidades lhes serão dadas, mas que eles possam despertar, Senhor, para que ainda possam aproveitar essa oportunidade dessa encarnação. Nós vamos vibrando, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, que se encontram com doenças orgânicas, psíquicas, emocionais, que possam, Senhor, receber um amparo espiritual, para que essa experiência seja superada, Senhor, e que igualmente seu espírito adquira a evolução, adquira o aprendizado da experiência de vida. Pelos nossos irmãos que precipitadamente retornaram ao plano espiritual através do ato impensável do suicídio, que eles recebam, Senhor, todo o amparo que necessitam, que possam ser socorridos, que possam ser amparados, e que possam ser, Senhor, orientados na certeza de que novas oportunidades serão me dadas. Vamos agora, cada um de nós, mentalizando a nossa casa, o nosso lar, nossos familiares, rogando ao alto que possa energizar a nossa casa, o nosso lar, cada ambiente, trazendo a energia espiritual do amor, da paz, da harmonia, para que em cada canto que nós caminhamos em nossa casa, em nosso lar, sintamos, Senhor, a tua harmonia, a tua paz, sempre presente em nós. E ficamos por nós mesmos. Que possamos, Mestre Jesus, através do teu Evangelho, do teu ensino, aprendermos com as atitudes do amor, com as atitudes da caridade, a fim de que a nossa jornada se torne mais leve e que possamos, a cada desafio, superá-los com garantia, com determinação. Que a tua paz, Mestre amado, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja.
temos as famílias que são assistidas pela casa, então aqueles que puderem, quiserem contribuir com mantimentos para a cesta básica que nós montamos para essas famílias, nós agradecemos de coração. Temos aqui o curso básico, todas as terças-feiras, professor Carlos, eu já disse de outra vez, né? A doutrina espírita, ela tem começo, mas não tem fim. Mas aqui também ela não tem começo. Você pode entrar em qualquer estágio dela, porque ela é sempre complementada através da sequência das aulas. Então, aqueles que ainda tiverem interesse, podem vir para o curso tranquilamente. Tá? Nós temos no último sábado do mês aquele tratamento que nós chamamos de cura. Mas vamos deixar claro que a cura não se trata apenas de uma cura orgânica daqueles que possam ter algum tipo de deficiência orgânica, doença, não. Quem quiser vir conversar, bater um papo com o Claudio na quinta-feira, quiser receber alguma orientação, tá? A porta da casa está aberta para isso. Tá? Então, nós chamamos de tratamento de cura, mas de qualquer forma a cura não é só orgânica, ela também é espiritual, emocional. Então aqueles que quiserem, toda quinta-feira, Claudio estaria perto das 19 horas. Bom, é importante que aqueles que estão fazendo o tratamento aos sábados, a partir da segunda falta, eles já terão que reiniciar através de uma nova entrevista com o Claudio. Bom, nós temos aqui uma biblioteca, desta parte, um bocado de livros. Então, aqueles que estiverem interessados em ler os livros, se aprofundar, existem livros, Memória do Suicídio, eu não sei se tem aí, mas olha, esse livro precisa sentar e é um livrinho fininho, ele tem umas 500 e poucas páginas. Então, tem? Então, olha, o Claudio está falando que tem. Então, quem estiver disposto. Tá? A garrafa d'água, nós sempre avisamos, em função da pandemia, a gente não está deixando mais o copinho de água, então aqueles que quiserem trazer para ser fluidificado durante a cromoterapia, podem trazer, fiquem à vontade a isso. Bom, o uso da máscara, ainda temos que estarmos obrigados, melhor dizendo, a utilizá-lo, né, em função da obrigatoriedade, da necessidade da gente se prevenir e também auxiliar o próximo. E nós temos uma rifa, uma maquininha de costura, lá, já está nos últimos nomes, aqueles que eventualmente quiserem participar, contribuir, tentar a sorte, está lá no fundo. Bom, obrigado a todos, boa cromoterapia.